o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a grande conclusão do anuário é que 2022 é o anuário de 2023 relativo a 2022, os números, há uma explosão da violência, especialmente contra mulheres, pessoas negras e LGBTQIAPN+, no Brasil, e é o auge, a resultante final do que foram esses anos de bolsonarismo, que se iniciaram desde o golpe de 2016. As estatísticas são realmente aterrorizantes. Está aqui o primeiro quadro. Crescimento da violência contra a mulher. O número de feminicídios foram 1.437 feminicídios, cresceu 6,1%. O número de homicídios femininos, ou seja, mortes de mulheres que não são provocadas necessariamente pela questão de gênero, então, um assassinato, uma briga de bar e uma bala perdida pega uma mulher, ou outras condições assim, 4.034 cresceram 1,2%. As tentativas de feminicídio cresceram 16,9%. Aqui, uma referência que o Plínio já tinha feito, é as vítimas do feminicídio. 61,1% são mulheres negras, 71,9% têm entre 18 e 44 anos. Olha só, essa pesquisa é muito interessante porque ela desmonta, desnuda, desmascara toda a farsa dos fundamentalistas e do bolsonarismo sobre a família sagrada, sobre o império da família. A família é o inferno, né? A família pode ser o paraíso, mas a família é o inferno para milhões e milhões de pessoas. 7 em cada 10 mulheres assassinadas foram mortas dentro de casa. Quem matou? 53% foi o parceiro, marido, companheiro da mulher. 19%, deixa eu ver aqui, a letrinha está pequena e Maurão já não enxerga mais. Então, parceiro está escrito. É parceiro. Então, 53,6% parceiro íntimo. O 19% ex-parceiro. Então, vocês veem aqui, 53 mais 20, nós estamos falando de 73%. 73% é ou companheiro, marido, ou ex-companheiro, ex-marido. É isso aí, 73, quase 75, mais de 74%. E 10% familiar. É verdadeiramente impressionante. Todos os indicadores de violência doméstica cresceram. 245.713 agressões por violência doméstica, 2,9%. 613.529 ameaças, 7,2% de crescimento. 899.485 chamados a 190, 8,7%. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente: 102 acionamentos da Polícia Militar no Brasil inteiro por hora. E é bom considerar que tem muitas cidades, especialmente as pequenas cidades do país, que não tem delegacia, não tem um juizado na cidade. O que tem mesmo é 190. É acesso à Polícia Militar, é o primeiro e, às vezes, o último recurso para denúncia. 102 acionamentos da Polícia Militar por hora no país em 2022, decorrente da violência doméstica. 147 casos diários de stalking, portanto, perseguição às mulheres. 24.382 ocorrências de violência psicológica. Foram concedidas 455.456 medidas protetivas de urgência, um aumento de 13,7%. Nós já sabemos, muito, muito abaixo daquilo que é necessário. Cenário de terror, né? De terror. Nossa. Muito estarrecedor, né, Mauro, esses dados. Um horror, realmente. E, infelizmente, né, eu falei aqui no programa atrás, eu entrei dentro dessa estatística o ano passado, né? Que foi o ano que eu sofri uma violência doméstica
E realmente você perde totalmente o rumo, assim, o sentido das coisas, porque a vida não para essa mulher que sofre violência doméstica, né? Ainda é tratado com muitos casos esse caso na sociedade, porque isso, às vezes não tem licença trabalhista, as mulheres que trabalham por conta, que são microempreendedoras, por exemplo, como é o meu caso, você não tem como ficar um dia sem trabalhar, porque senão você. E aí, né? As contas não param de chegar e tudo mais. Então, é uma série de violências que vai minando a saúde mental dessa mulher e precisa de um esforço psicológico muito grande para conseguir sair disso, claro, né? Apoio psicológico, tratamento psicológico, e é muito complicado. Isso atinge essa mulher por muitos anos, né? No relacionamento, no trabalho, na autoestima. É estarrecedor, realmente. E desanima demais você trazendo esses dados aí sobre feminicídio. Ontem, né, eu passei a parte da tarde toda agilizando e organizando os atos em defesa dos 9 jovens que morreram em Paraisópolis, né? Vai ter a primeira audiência agora, dia 25, terça-feira, e a galera está se mobilizando. E aí chega uma hora que você cansa demais, porque não tem outra coisa, né? Parece que não tem outra coisa destinada para essa parcela da população que não seja violência. E é muito cansativo e desanimador você ver esses dados, né? Vai ser importante a presença do Dimitri Salles aqui, do CONDEP. Ele é um dos principais organizadores aí desse processo em relação ao julgamento de Paraisópolis. Vamos aproveitar e vamos falar desse assunto, com certeza, né, Rebeca? O Nilson Barreiras está chamando a atenção para uma questão aqui, que é aqui, ó, eu estava pensando nisso quando eu estava vendo os casos de violência psicológica, né? O Nilson falando que vai lembrar que esses dados podem ser ainda maior por causa das subnotificações. Muitas mulheres ou familiares evitam denunciar. Além de evitar denunciar, viu, Nilson, tem muitos casos que as mulheres não têm consciência da violência que estão sofrendo, da escalada de violência que começa na psicológica e muitas vezes termina num feminicídio, né? Eu conheço vários casos de pessoas próximas que só depois, né, de mulheres que são da minha família, são próximas, que só depois que saíram do relacionamento que perceberam os abusos que sofria. Tem um termo, inclusive, né, chamado gaslighting, que é muito usado pelos homens. Por quê? Para causar a confusão de que a mulher, muitas vezes, ela acredita que ela é culpada daquela violência. A gente está numa estrutura que é uma estrutura horrível, repressora, e cabe muito, né, ao Estado. Ontem eu estava vendo, no Rio Grande do Sul, eles abriram, em lugares que não tem delegacia da mulher, abriram salas para acolhimento das mulheres. Porque muitas vezes as mulheres não têm noção, porque é uma estrutura que a gente vive que sufoca até o pensamento dentro da casa. E o que acontece muito, né, Mauro, né, Beca, que a gente viu, principalmente quando o Lula lançou lá atrás o Bolsa Família, é que essas mulheres muitas vezes também não notificam, não buscam ajuda, porque dependem financeiramente do homem. E, gente, isso é uma violência. Porque daí muitas vezes é violência com os filhos, o pessoal está falando aqui também de crianças, né? Essa violência se estende aos filhos, se estende a toda a família e é um terror. E daí o que acontece? Esse ser que muitas vezes é o agressivo, ele se esconde com esse discurso de família da extrema-direita. Muitas vezes é o cara que vai no templo, não sei o quê, e dentro da própria casa faz essa questão. Por isso a importância da gente abrir espaço, principalmente nas escolas, viu, Mauro, viu, Rebeca? A gente fez um trabalho desse lá em Jundiaí, numa escola, de crianças que depois que se sentiram acolhidas na escola, começaram a denunciar a violência masculina dentro de casa, muitas vezes do pai. Porque às vezes a mãe não tem nem consciência de que está sofrendo essa violência. Vamos falar dos números também relativos a essa violência agora, daqui a pouquinho. Vejam bem. Então, olha, a violência. Um comentário da Simone sobre isso que o Plínio falou, ela disse: sou professora de ensino fundamental 1 em São Paulo e percebi que as crianças estão sofrendo abusos, abandono intelectual de forma surreal, triste. Quem aprende assim? Então, são vários impactos, né? Impacto na educação, impacto no lazer, enfim. Muita coisa que acontece por conta dessas violências. A gente viu aqui que
não param de aumentar, então aumentaram muito expressivamente os números de feminicídios e de homicídios femininos. Olha que interessante. As mortes, violências intencionais totais, aí então somando feminicídios, as mortes de mulheres, não necessariamente por homicídios, e a morte de homem, caiu, né? Caiu 2,4%, um número absurdo, um número maior que a guerra da Ucrânia, 47.508 vítimas em 2022, mas caiu. Ou seja, a violência contra os homens, como um todo, não necessariamente contra os homens negros, caiu no país. É muito impressionante, o que destaca ainda mais, o que ressalta ainda mais o aumento da violência contra as mulheres. Percentual de raça, cor das vítimas de feminicídios e demais mortes violentas. Então, nós vemos o feminicídio, está nessa cor, sei lá, que corzinha é essa aí, laranja, não sei. O feminicídio, então, no caso dos feminicídios, 38,4%, a gente já mostrou essa estatística ali, dos feminicídios acontecem com mulheres brancas, 61,1% com mulheres negras. Aí as mulheres amarelas indígenas, 0,3%. Mas aí a presença relativa dessas mulheres na população é bem mais baixa, né? Vamos lembrar que a gente tem menos de 1 milhão de pessoas indígenas no Brasil, pelo menos recenseadas. Em relação aos demais casos de morte por violência, que não é feminicídio, então aí é a morte de mulheres, mas não por feminicídio de homens, 30% são homens brancos, 68% homens e mulheres negros e negras. O corte racial das mortes é muito, muito evidente. Maior número de estupros da história, 74.930, 75 mil estupros, um crescimento de 8,2% em relação a 2021. Foram 18.110 estupros de pessoas, homens e mulheres, mas basicamente mulheres, acima de 14 anos e 56.820 estupros de vulnerável, que são ou crianças, ou pessoas deficientes, ou pessoas internadas em hospitais e asilos. Mas, basicamente, né, crianças. É impressionante a violência que se abate contra as crianças. Olha aí, fundamentalistas, fascistas, gente que fica endeusando as famílias. 68,3% dos estupros acontecem na residência, na casa das pessoas. 9,4% apenas nas chamadas vias públicas. É muito chocante esse universo do inferno que as famílias podem representar na vida das pessoas. Dos agressores, para vítimas de 0 a 13 anos, 86% são conhecidos, 64% são familiares. É isso aí, o perfil Cada Dia Melhor dizendo, está aí, é a família tradicional brasileira. Nas vítimas de 14 anos e mais, 77% são conhecidos, 24% são de parceiros ou parceiras íntimas. Quem são as vítimas? 88,7% do sexo feminino, 11,3%, 56,8% pessoas negras, 42,3% brancas, 0,5% indígenas, 0,4% amarelas. Mais uma vez, as principais vítimas são as crianças, 61,4%, tem entre 0 e 13 anos, sendo que 10% tem menos de 4 anos. A gente estava falando aqui sobre subnotificação. Então, as estatísticas, o IPEA divulgou agora, no início do ano, um estudo sobre subnotificação de estupros, que indica o seguinte: apenas 8,5% dos casos de estupros são notificados nas delegacias. Apenas 4% dos casos de estupro são notificados em hospitais. Isto quer dizer o seguinte, que onde você está lendo lá 74 mil
930 casos de estupro, 175 mil, você pode ler mais de 880 mil casos de estupros em função da subnotificação. Na realidade, o Brasil se aproxima de 1 milhão de casos de estupros por ano. Este é o tamanho do buraco em que a gente está metida no Brasil. É um buraco no qual nós estamos metidos secularmente, mas que evidentemente foi muito agravado pelo golpe em 2016 e, sobretudo, pela ascensão do bolsonarismo. Chocante, realmente chocante. Olha, e aí... Para encerrar essa... Vai lá, encerra aí. Veja como a curva não é inegável. Olha como a curva aqui, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 tem queda, aí começa a subir. Tem o golpe em 2016, aí a subida é verdadeiramente impressionante. Fala, Plínio. Esse gráfico mostra muito bem o que aconteceu nos últimos anos, né? Mas é incrível que a gente começa a falar desse assunto, como é que todo mundo tem um caso ou conhece um caso. A Marlene Souza falando que estava nessa condição, não tinha noção que estava num casamento que só me fazia mal, era traída e ameaçada, pois tinha dependência financeira. Antônia Morim, a minha avó foi abusada por um tio e só falou agora com 80 anos de idade, carregou esse trauma a vida toda em nome da família. Gente, a Kátia, sou assistente social, trabalho no CRAS, lido com a história de mulheres idosas, adoentadas e sobreviventes de uma vida violenta que se livram quando o homem morre, não conseguem sair do casamento. Todas as pessoas conhecem casos, e eu falo novamente, viu, Mauro, viu, Rebeca, não são casos distantes, são casos que aconteceram dentro da própria família. Eu desafio alguém aqui a não ter um caso de violência, principalmente contra mulheres, contra crianças dentro da própria família. É estarrecedor. Tem uma família que não tenha isso, Plínio? Não tem. Quem diz que não tem, ou é porque esconde ou porque não sabe do caso dessa família. Em todas as famílias isso acontece, gente. Pelo amor de Deus. Pois é. E tem essa questão também da religiosidade, né? Do casamento ser uma instituição sagrada, tudo mais. Muitas mulheres dentro das igrejas, principalmente as igrejas mais pentecostais, né? Não saem do casamento porque acreditam que vai mudar, né? Aquele homem, aquele parceiro muda a partir da fé, a partir da oração. E aí acaba não denunciando, acaba não saindo, porque acredita no casamento como uma instituição religiosa também, né? É muito complicado. Os números são inegáveis. Locais onde ocorreu o estupro ou estupro de vulnerável em 2022. Mais uma vez, nós estamos falando de 75 mil casos num país em que tem mais de 800 mil, praticamente 900 mil casos todo ano. Então, é um recorte daquilo que, de fato, acontece. Então, o local, né? No caso de estupro, 57,8%, aí não estupro de vulnerável, 57,8% na residência. No caso de estupro de vulnerável, 71,6% nas residências. Via pública, 17% no caso de estupro, 17,4%, 6,8% no caso de estupro de vulnerável. Na escola, olha aí, eles falam mal dos professores, né? Falam mal das escolas, a campanha contra as escolas. 1% dos estupros acontecem nas escolas e 2,6% de estupro de vulneráveis nas escolas. As escolas são um santuário de proteção das crianças. Vamos lembrar que em 2022 já não tinha mais Covid, mas evidentemente a Covid foi um inferno na vida das crianças desse país. Um inferno na vida das crianças. 1,1% dos estupros acontecem em hospitais, 0,8% no caso de estupro de vulnerável, outros casos, 19,8%, outros casos, e 14% no caso de estupros de vulneráveis. Então, outros lugares que não esses. Deixa eu dar algumas informações para quem fica endeusando a família. No caso de estupros de vulneráveis, ou seja, crianças abaixo de 14 anos ou abaixo disso, mais de 44% dos estupros de vulneráveis são cometidos por padrastos e pais. Padrastos e pais, é isso, 44%. Praticamente a metade.
Então, se nós estamos falando aí de 880 mil estupros no país, desses 880 mil, 600 mil aproximadamente casos de estupros de vulneráveis, quase a metade disso são estupros cometidos por pais e padrastos. Depois vem professores. Não tem professor. Não tem professor, não, viu, gente? Não tem professor. 7,7% dos casos são cometidos por tios. 7,4% pelos avós, né? Avós masculinos. 18% dos casos são cometidos por outros conhecidos da família, amigos da família, assim vai. Apenas 4% por desconhecido. Mesmo no caso de pessoas acima de 14 anos, o universo do estupro, da violência, acontece nos familiares, companheiros e ex-companheiros. Importante dizer o seguinte: as crianças não sabem que estão sendo estupradas na imensa maioria do caso, porque o estupro, no caso do estupro, o estupro não é apenas a penetração. É importante que se diga, o estupro não é apenas a penetração, né? A penetração é a instância máxima do estupro. No caso de uma criança, ou no caso de uma mulher também, passar a mão na parte íntima de uma criança já é classificado como estupro. Então, muitas vezes, as crianças sequer sabem, elas só vão se dar conta de que foram estupradas quando são adultas. Porque elas não têm ideia. Né? Elas imaginam que aquilo que o pai, que o tio, que o avô faz é normal. Todos os pais, avós e tios fazem. E o estuprador, ele é um torturador psicológico, né? Ele vai construindo uma situação de abuso para que a criança não fale, para que a criança ache que aquilo é normal, para que a criança entenda que aquilo é uma demonstração de amor. Família, né? Família, né? O templo familiar. Então é importante entender também que quando a gente está falando de estupro, é um universo maior do que o nosso imaginário de que o estupro é só a penetração. É bem mais do que isso. Olha, Mauro, a Célia Soares colocando aqui, ela já tinha falado, ela colocou a palavra estupro, daí foi barrada aqui pelo YouTube, mas ela está falando aqui, ó, trecho de uma redação da minha ex-aluna. Eu rezo à noite para o meu pai chegar ao quarto e me salvar desse estuprador. Mas daí me dou conta que é ele quem está me estuprando, um pai pastor. Gente, o pessoal está falando aqui em relação aos professores, né, que o Eduardo Bolsonaro esses dias falando, não, professor doutrinador, muitas vezes é a única pessoa que a criança sente confiança para relatar essas coisas. E por isso a importância de se ensinar nas escolas o que é um estupro, o que é uma violência sexual. Porque não é uma questão de doutrinação, é uma questão de libertação, às vezes, de família inteira. Porque muitas vezes, é o que o Mauro falou, a violência física, ela vem acompanhada da violência psicológica. Não vai falar isso para sua mamãe, para o seu papai, não, porque não sei o que, senão você vai acontecer isso. Né? Não é bem isso que está acontecendo. Gente, a gente precisa olhar principalmente para a violência psicológica que as mulheres e as crianças sofrem em casa. É uma coisa absurda o que está acontecendo, e tudo mascarado por essa questão, às vezes, de Deus, pátria e família, viu? Não, quem aí não se lembra do Pintou um Clima, né? Quando o Bolsonaro se referia às meninas venezuelanas, né? Como que pintam um clima com meninas menores de idade, em situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, daí a gente já vê, né? O Ludwig Gleison dizendo, lembrando que esses são os casos notificados, o número real deve ser bem maior. Não, nós já falamos aqui disso, viu, Ludwig Gleison? Tem uma estatística do IPEA. Não é que deve ser, é muito maior. A estatística do IPEA indica que apenas 8,5% dos casos de estupro são notificados em delegacias e apenas 4% dos casos de estupro são notificados em hospitais. Isso quer dizer que quando a gente lê 75 mil, nós temos que ler 880 mil, talvez até mais de 900 mil casos. Estamos chegando em 1 milhão de casos de estupro anuais neste país. Ou chegamos em 2022, vamos ver o que acontece este ano. Essa curva voltar a cair, o governo Lula está atuando fortemente nesta área, né, da luta contra o feminicídio, na luta de proteção das crianças. Gente, Damares, isso aí é Damares, isso é o resultado da Damares, né? Damares com Bolsonaro. Mas vai ser uma batalha
para reduzir, né? A violência, então, contra crianças e adolescentes cresce em todas as instâncias e está aí. Armas de fogo, 783.385 pessoas registradas como CAC. 7 vezes o número de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. 7 vezes. 147% é o crescimento das vendas de munições, 420 milhões. Essa é uma questão importante, porque da mesma maneira que se você é fumante, uma das piores coisas que pode acontecer, eu sei, porque eu fui fumante, sou adicto até hoje, né? A gente que é viciado nunca perde o vício, tem que aprender a se controlar o resto da vida. E eu me enganava achando, vou deixar o cigarro ali, vou parar de fumar. O cigarro em casa te induz ao fumo. Se você adora um doce, como eu, tem doce em casa, você vai comer. Se você tem um ambiente de violência em casa, se você tem arma, a arma é o passo para o feminicídio. É o passo para o feminicídio. Você vai lá pegar a arma para atirar. Então, a explosão da compra de armas é um dos principais vetores, já comprovados pelas pesquisas, do incremento dos feminicídios. Enquanto isso, vamos lá para o sistema penal brasileiro. São 832.295 pessoas encarceradas. É uma das maiores populações carcerárias do planeta Terra. Se não está enganado, a terceira maior população carcerária. Só que é o seguinte, no Brasil, você tem só 596.162 vagas. Então, você tem 230.578 pessoas a mais do que o sistema aguenta. Então, é por isso que o mecanismo contra a tortura diz para nós, as prisões desse país são verdadeiras câmaras de tortura. Não precisa nem dizer, né? Nós já sabemos, mas está aí a estatística, quase 70%, 68,2% das pessoas presas são negros, são pessoas negras, 95% delas do sexo masculino. As prisões são a sucessão das senzalas no Brasil. 62% tem entre 18 e 34 anos. Isso quer dizer que são jovens negros os grandes encarcerados deste país. De 25%, um quarto das pessoas presas no Brasil são presas provisórias, não foram condenados. Estão lá jogados na prisão sem qualquer condenação. São 399 assassinatos no sistema penitenciário no ano passado. É chocante. Pois é. Essa questão da população carcerária, né, Mauro? Lógico que é uma outra realidade, mas a realidade brasileira reflete muito, por exemplo, a realidade dos Estados Unidos, que a gente vê, pois o regime de leis é muito parecido. E tem um documentário que eu assisti esses tempos atrás na Netflix, chamado Baseado em Fatos Reais, que fala justamente da prisão, né? É um dos temas aí, fala da prisão da população negra nos Estados Unidos, por conta, assim, foi pego com 1 grama de maconha, né? Como isso aumenta e como isso gera uma indústria de prisão, principalmente dos negros, e quando, por exemplo, existe uma abertura, como existe nos Estados Unidos, uma legalização da maconha na Califórnia, quem se beneficia são os brancos. É uma coisa surreal, porque a população negra que está encarcerada, muitas vezes foram de leis inventadas para colocá-los na cadeia. Se a gente for ver também, a maioria do motivo da prisão são pequenos delitos, viu? Só que esses pequenos delitos, se são cometidos por brancos, a Rebeca sabe muito melhor do que eu isso. É uma realidade totalmente diferente. Geralmente não vai para a cadeia. Quem vai para a cadeia é o negro, né? É isso mesmo. No ano passado também eu fui participar de uma palestra, participar do Troféu Imprensa, do Prêmio Troféu Imprensa, que aconteceu na FAAP. E aí eu fui fazer cobertura, né? Quando eu chego lá na porta da faculdade, é uma faculdade elitizada, uma faculdade para classe média alta e tudo mais, eu fui entrar para a secretaria para fazer o cadastro, tinham 2 alunas jovens, bonitas, dentro do padrão, né? Cabelo liso, uma roupa boa, fumando maconha. 2 amigas assim, conversando, sabe, na porta da faculdade.
na maior naturalidade, gente. Assim, como se nada tivesse acontecido, seguranças ali na porta, a galera passando. E assim, porque sabe que não vai. Qual a chance da polícia militar parar ali e prender aquelas duas meninas que estavam fumando maconha na frente da faculdade? Nenhuma. Agora, se você for aqui na Unip, em Santo Amaro, onde eu estudo, né, que é onde está a população do Capão Redondo, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e tudo mais, a polícia passa 24 horas. Já tive amigos meus da faculdade que sofreram ali, como é que fala, Plínio? Assédio? Assédio da polícia, exatamente, né? Truculência da polícia, e estavam voltando para casa, né, da faculdade. Então, assim, é muito distante, né? São disparidades muito grandes. Mais números aqui. Registros de crimes contra LGBTs no Brasil. Só no caso, as lesões corporais pularam de 2.050 em 2021 para 2.324 em 2022. Homofobia e transfobia no Brasil. Ela saltou aos casos de homofobia no Brasil. Saltaram de 316 casos registrados, tá? E aqui, vários estados não têm registro. O Amapá, a Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins não informaram os dados. Então, vocês imaginam, São Paulo, gente, não informou os dados. Então, vocês imaginam o que é a subnotificação. Então, o que foi notificado saltou de 316 para 488. Mas a subnotificação aqui é aterrorizante. Racismo e injúria racial cresceram, obviamente, cresceram no Brasil, não podia ser diferente. Em 2021, você teve 10.814 casos de injúria racial. Em 2022, 10.990 casos de injúria racial. Racismo, 1.464 casos de racismo, 2.458 casos de racismo em 2022. Mais uma vez, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo não informaram os dados dos indicadores, ou seja, eles estão extremamente subnotificados. E São Paulo que elegeu o Tarcísio e que tinha Dória antes dele. Nós vamos falar de Dória daqui a pouquinho, por sinal. Casos de LGBTfobia enquadrados na lei do racismo. Então, nós temos 316 em 2021, 418 em 2022, profundamente subnotificados. Ranking dos homicídios contra a população LGBTQIA+, por estado, lembrando dos estados que não têm, não informaram o registro, né, como São Paulo, Bahia e outros. Sem esses estados, o Ceará, com 32 casos de homicídios, Pernambuco com 30, Alagoas com 18, Minas Gerais com 14 e Pará com 12, são os líderes no ranking. Letalidade policial, são 6.430 mortos em intervenções policiais, 17 mortes por dia. Por outro lado, 173 policiais assassinados. Veja que interessante. Desses policiais assassinados, 7 em cada 10 morrem na folga. E é importante registrar o quê? Esses policiais, em muitos casos, nas suas folgas, estão atuando nas milícias, fazendo segurança privada, né? É nessas condições, em muitos casos, que eles são assassinados. Tá? Os estados com maior índice de letalidade policial, ou seja, a morte causada por policiais, são Amapá, 16,6 casos por 100 mil habitantes, a Bahia, 10,4 casos por 100 mil, Rio de Janeiro, 8,3 casos por 100 mil. A Bahia é um caso... eu não mudei a tela, desculpa, gente. Estou fazendo bobagem. Aqui, a Bahia é um caso chocante, realmente, né? A Bahia é um caso chocante. Você pega dos 10 municípios com mais casos de morte e violência intencional em 2022, 6 são na Bahia. De todos os estados brasileiros, 6 na Bahia. Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari,
Feira de Santana e Juazeiro. Tem alguma coisa muito estranha nesses governos do PT na Bahia. Realmente, algo muito estranho. É bom lembrar, sempre lembro aqui a imagem ele era o governador em 2022, né? Rui Costa era o governador. Rui Costa comemorou, celebrou o massacre dos 18 jovens negros de Cabula em 2015, quando ele era governador. Tem algo muito esquisito com esses governos petistas na Bahia, porque a Bahia é um grande destaque nos indicadores de violência no país. Grande destaque. Plínio, breaking news, é isso? Breaking news aqui, viu, Mauro? A gente está falando dessa questão, principalmente dos dados aí sobre o racismo que você acabou de trazer, e o Flávio Dino acabou de tuitar aqui, ó, hoje seguem operações integradas contra crimes ou atos infracionais cibernéticos, com a coordenação da equipe do Ministério da Justiça. Um dos adolescentes investigados possuía perfil de culto a símbolos nazistas, incluindo imagens de automutilação e cruz suástica. Além de idolatrar e propagar imagens de assassinos de massacres escolares, praticava por meio desses perfis apologia e incitação a crimes contra a vida, bem como divulgava link de acesso a um grupo de mensageria, onde conteúdos proibidos de tortura, pedofilia, crueldade contra animais e pessoas são compartilhados. Daí o Dino fala aqui, uma das tragédias do nosso tempo, muito triste, são os dados refletidos naquilo que a gente estava falando, né, Mauro? O crescimento dessas células nazistas no Brasil, com a ascensão aí do nome do Bolsonaro, é uma coisa impressionante, e a gente vê onde chega. Por que aumentou tanto os crimes de racismo? Porque essas pessoas estão consumindo esse tipo de material. A gente está acompanhando esse caso, e é muito o que a gente está falando aqui na prática, na realidade. Mas que bom, né, que a gente tem um Flávio Dino hoje, e que está sendo... não é a primeira vez que tem uma operação integrada contra células nazistas no governo. É isso aí. É isso aí. Pois bem, a gente sabe, né? É arma, é garimpo ilegal, é todo o processo de destruição, é o agrofascismo. Das mortes violentas no Brasil, olha só, gente, uma em cada cinco morte violenta no Brasil aconteceu onde? Na Amazônia Legal. Na Amazônia Legal. Na Amazônia Legal. Então, para ter uma ideia de que, né, como esse assunto não é um assunto da esfera do crime apenas, é da esfera da política. Hoje, Lula deve assinar um decreto no qual, para regulamentar as CACs, não vai se exigir a devolução dos fuzis e outras armas que foram adquiridas durante o governo Bolsonaro, que o liberou geral. Vai ter um programa de devolução voluntária, mas não de devolução obrigatória. Me parece que tem uma certa cautela do governo Lula de não causar grandes tensões. Tem sido um pouco essa conduta do governo Lula em geral, né? Você vai lá no Congresso, na CPI, tem sempre uma cautela para não provocar demais os fascistas, né? Aqui é a mesma coisa, acho que tem um pouco um fundo dessa cautela. Outra medida, vai ser uma medida importante, as pistolas de 9 milímetros que tinham sido liberadas para vendas voltam a ser de uso restrito. As pistolas de 9 milímetros são muito utilizadas nos casos de feminicídios, nos casos de assassinatos. É uma arma utilizada à larga por essas pessoas aí violentas, nos agrupamentos fascistas que frequentam CACs. Os CACs não vão ter mais autorização, pois eu nem sabia disso, fiquei chocado. Os CACs não vão ter mais autorização para funcionar 24 horas por dia. Isso são 24 horas por dia no Brasil, impressionante. Não sabia disso, não vão mais poder funcionar. E uma medida relevante também é o Exército deixa de ser o Exército colaborador do crime organizado no Brasil. Nós sabemos, né, o quanto de arma, ele que devia controlar as armas no Brasil, né? A gente viu os números, as estatísticas mostrando quanto das armas que eram vendidas legalmente iam parar na mão do tráfico, do crime organizado. Então, o Exército, por sua incompetência ou colaboração, não vai ser mais o responsável
pelo registro e autorização de armas pelos CACs, passa a ser a Polícia Federal. Ela não apenas fará isso, como vai fiscalizar os clubes de tiro. Os militares, então, são banidos desta função no Brasil. Vamos ver como é que vem esta notícia, né? Como vem essa notícia. Ô, Mauro, essa questão Só para completar esse nosso capítulo das violências, esse registro, então, da Copa de Futebol Feminino, né? A Cazé TV, que é quem está transmitindo a Copa, não teve que desativar o chat por conta dos comentários machistas, preconceituosos, contra as ofensas, as agressões contra as mulheres no chat. Fala para mim. Em relação a essa questão dos clubes de tiro funcionar 24 horas por dia, isso aí foi uma estratégia do clã Bolsonaro, mais especificamente do Eduardo Bolsonaro, porque quando não se conseguiu aprovar a posse de arma, né? Que aqui no Brasil eles conseguiram liberar o porte de arma. O porte você pode ter dentro de casa, mas você não pode ter a posse para ir de um lugar a outro, para carregar a arma. Daí, quando liberou as 24 horas, a desculpa dos CACs, que era? Eu estou indo para o clube de tiro. Então, eu não estou passeando com a arma, eu estou com o porte para eu praticar no clube de tiro. Isso foi muito usado, se a gente for ver nos boletins de ocorrência. Aqui o Carlos Augusto de Bonis Cruz também lembrando que o Adriano da Nóbrega foi assassinado na Bahia, né? Pela PM da Bahia, numa troca de tiros lá. Muito estranha essa história. Por falar em Copa de Futebol Feminino, então estamos aí, ainda na primeira rodada da fase de grupos. Eu estou acompanhando, só estou vendo o resumo dos jogos, não está dando para assistir. Quero ver se esse fim de semana assisto alguns jogos. A Copa começou com a surpreendente, a zebra da Nova Zelândia ganhando da Noruega, a primeira vitória da Nova Zelândia na história das Copas de Futebol Feminino, 1-0. Depois a Austrália, né, a dona da casa, ganhou da Irlanda por 1-0. Achei que ia dar uma goleada, mas foi apertado e a Irlanda, muito fraco o time da Irlanda, mas chegou a assustar uma ou outra vez. O jogo mais chato dessa primeira rodada até agora, Nigéria e Canadá, 0-0 ontem. Hoje, nesta madrugada, Suíça venceu por 2-0 as Filipinas, Espanha passou. A Espanha, que é considerada a atual melhor jogadora do mundo, é uma jogadora espanhola, ela sequer participou do jogo e venceu por 3-0 a Costa Rica. Então, foi uma importante vitória. Foi o placar mais elástico que teve até agora, hein? Eu pensei que ia sair uma goleada, não foi ainda não. E aí, acho que são esses os jogos, né, que teve. E hoje, às 22 horas, ainda tem para fechar essa rodada de hoje, Estados Unidos e Vietnã, 10 da noite. Eu, no meu palpite lá no bolão, dei uma goleada dos Estados Unidos em cima do Vietnã. Vamos ver. Tem jogos no fim de semana, e como a gente já disse aqui, Brasil joga segunda-feira, estreia segunda-feira contra o Panamá. Segunda-feira, no meio do nosso café aqui. Sacanagem. 8 horas da manhã. É isso aí. Sacanagem. O Plínio aqui não vai estar aqui mais às 8 horas da manhã, vai ficar lá na redação teclando e olhando o jogo, acompanhando o jogo. E assistindo aqui, eu vou colocar aqui na TV do meu lado aqui para assistir tudo. A última Copa da Marta é essa, né? Despedida da Marta dos Campos. A última Copa da Marta. Tem que honrar, né? A nossa estrela. Parece que ela vai começar no banco. Não vai começar a titular, ela está mais velhinha, a Marta, né? Que idade tem a Marta? Deixa eu ver. 37, eu acho, se não me engano. Aliás, ontem resgataram um vídeo da Marta, né? A gente estava falando dessa questão estrutural. 37, é uma horrenda. Que em 2010 ela foi considerada a melhor jogadora em campo no jogo da seleção, e a Band, que transmitiu o jogo na época, deu para ela um kit de produtos de limpeza da Bombril, isso em 2010, gente, para a gente ver como é que a coisa é estrutural. Foi o prêmio por ela ter sido a melhor jogadora em campo. Isso num jogo da seleção em 2010. A gente tem muito a aprender aí.